Falaram pra mim que eu preciso ficar mais solto. Vocês acham que é fácil ficar olhando só pra você e pra ninguém aqui na frente? Tem ninguém aqui, ó. Eu não sei se eu olho pro negócio ou se eu olho pra aqui. Vou fazer o seguinte. Vou colocar você, Goku. Você vai ficar lá do outro lado e eu vou olhar pra você. É isso que eu vou fazer, né? Vou colocar o Goku aqui. Fala, pessoal. Beleza? Esse é o Gigitech News número 1, cobrindo os eventos da semana de 15 a 22/3 de 2019. Aconteceram um monte de coisa e a gente precisa falar sobre elas aqui. Eu viajei também semana passada, né? Por isso que não teve Gigitech News semana passada. Foi Recife. Tá vendo como é que eu tô moreno? Tô. Não? Nós tivemos essa semana o lançamento do Google Stadia, que foi certamente o assunto mais falado da semana, porque vem aí para competir num segmento um tanto diferente, né? Que é o segmento de jogos por streaming, porém com a mesma qualidade, ou o Google promete mais, na verdade, que os videogames tradicionais. Mas isso eu não vou falar no Gigitech News. Eu vou falar num vídeo à parte que deve sair daqui a algumas horas. A essa altura do campeonato já deve ter saído. Se saiu, eu coloco o link em algum lugar aqui. Tivemos também a NVIDIA, que confirmou que vai levar a tecnologia de traçado de raios, o Ray Tracing, para as placas que não são RTX. Sim, as placas da série 10 e série 16 também irão receber essa tecnologia, mas com algumas restrições aí que a gente vai comentar. Tivemos a Intel também lançando a 9ª geração de chips Intel Core para notebooks. Tivemos também uma espécie de rumor de que a Microsoft vai lançar futuramente uma versão do Xbox One S sem o drive de Blu-ray, né, sem a unidade ótica, por um preço mais barato, para provavelmente aí tentar recuperar mercado diante das suas concorrentes. Tivemos algumas notícias da AMD também. Ela disse que está desenvolvendo tecnologia para empilhar chips de memória RAM em cima de processadores, sejam GPUs ou CPUs. Anunciou também que suas CPUs Ryzen são imunes à vulnerabilidade spoiler que atingiu aí processadores da Intel. E disse também que vai continuar usando silício nos seus chips por muito tempo, por pelo menos aí uns 10 anos. Porque não tem outra opção, né? Tem notícias também da nossa querida Apple, queridíssima. Ela anunciou iMacs atualizados e lançou também novos iPads Air e iPads Mini. E a Xiaomi também, que continua crescendo aí mundialmente e voltou ao Brasil, mesmo que timidamente, com 2 modelos de smartphone bastante interessantes. A Samsung também anunciou que vai começar a produzir em massa os chips de 12 GB de RAM para celulares, né? As RAMs LPDDR4X. E teve um estudo aí também que mostrou que a maioria dos antivírus para Android simplesmente não funciona, não faz nada, só te engana com propaganda. É isso aí, pessoal. Fique aí comigo, após a vinheta eu vou explicar direitinho essas histórias para vocês. Pois é, a NVIDIA confirmou que vai levar a tecnologia Ray Tracing para as placas que não são RTX, né, como a RTX 2080, 2080 Ti, 2070 e 2060. E isso até abril. Vamos entender isso um pouquinho melhor. As GPUs que eu falei anteriormente, elas possuem uma tecnologia especial implementada em hardware para processamento de traçado de raios, né? Que é uma tecnologia que não é nova, a indústria já conhece há bastante tempo, mas só agora ela aparece nas placas de vídeo como processamento de tempo real. E isso graças a processadores específicos presentes nessas placas mais novas, né? Da arquitetura Turing, como as placas que eu mencionei, a 2080, 2070 e a 2060. Essa técnica, né, como eu disse, apesar de muito conhecida já na indústria, vários filmes já foram produzidos com ela, fazer acontecer em tempo real era uma coisa que até então era impensável. Até hoje ainda é um pouco complicado, né? Porque é uma técnica computacionalmente muito intensiva, exigindo um hardware realmente bastante sofisticado. Mas o que essa técnica faz, propriamente dito?
ela contribui para gerar gráficos fotorrealistas, ou pelo menos mais próximos, né, da fotorrealidade, no sentido de trabalhar com iluminação, né, especialmente sombras e reflexos, tornando a cena muito mais real à nossa vista. Não apenas as GPUs da série Pascal, a partir da 1060, que receberão essa possibilidade, via software, vamos dizer assim, de fazer processamento de Ray Tracing, mas também as recentes placas da arquitetura Turing, que não tem os RT Cores. Sim, a NVIDIA lançou recentemente alguns modelos, especificamente aí 2 modelos, a 1660 e a 1660 Ti, que na verdade são versões do chip com tecnologia Turing sem os RT Cores. Vai ficar mais barato também, né? Aquelas outras placas, pelo amor de Deus, era um preço absurdo. E assim, com adaptações nos drivers, é possível direcionar o processamento que seria, né, para os RT Cores, para os CUDA Cores convencionais, para os processadores convencionais que tem dentro da GPU. Mas é óbvio que o desempenho vai ser muito mais baixo e eu acredito que vai ser até impossível jogar com relativa fluidez os títulos mais modernos. Mas é um esforço dela, evidentemente, para poder tentar tornar a tecnologia Ray Tracing um pouco mais popular, né? Inclusive os motores gráficos Unreal e Unity já anunciaram o suporte à tecnologia Ray Tracing, inclusive lançaram aí alguns demos que você pode encontrar facilmente no YouTube. Quais placas vão receber suporte? Bom, são essas daqui, ó. Se você tem uma placa dessa, você vai receber até abril aí uma atualização de drivers que vai permitir que você habilite essa tecnologia nos jogos, e eu acho que vai rodar 15 frames por segundo. Mas vai estar bonito, viu? E por falar em NVIDIA, diz ela que a arquitetura Turing, o lançamento, né, nos primeiros dias de lançamento da arquitetura Turing, ela vendeu 45% mais placas de vídeo do que no lançamento da geração anterior, da geração Pascal. Isso provavelmente foi para rebater algumas afirmações de que a tecnologia chegou, mas chegou muito cara para os consumidores. Não sei como ela se baseou nesses números, mas segundo ela, tá vendendo legal. A outra notícia foi sobre a Xiaomi. A Xiaomi está crescendo aí no mundo, né? E anunciou a sua volta ao Brasil. A Xiaomi anunciou que, através de um parceiro local, vai começar a vender 2 modelos específicos de smartphone que são muito conhecidos lá fora, que é o Pocophone F1 e o Redmi Note 6 Pro. O Pocophone F1 tem preço sugerido de R$ 2.999, só que na China e Índia eles custam $300 aproximadamente, e o Redmi Note 6 Pro está saindo aí por R$ 1.999. Isso valores oficiais, né? Óbvio que daqui para frente esses valores tendem a diminuir como qualquer smartphone, exceto os da Apple. Ambos têm tamanhos muito similares, com telas Full HD+, que é aquela tela com uma proporção um pouco maior, né? Mais comprida, mais estendida, no entanto com um número de linhas aí compatível com Full HD, né? Com 1080 linhas. E ambos também têm bateria de 4.000 mAh, que é um tamanho razoável. Mas o Pocophone F1 vem com um processador Snapdragon 845, que foi o processador que dominou, né, a geração passada, basicamente, de smartphones Android. Hoje já superado pelo Snapdragon 855, né, que é o smartphone desse ano. Então ele chega aí com um processador muito bom, porém, né, um lançamento aí do ano passado, equivalente a um Galaxy S9 em termos de processamento. Ele tem ainda 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. E segundo análises, ele tem uma câmera muito boa até, equivalente à qualidade da câmera de um iPhone 8. O seu irmão, Redmi Note 6 Pro, não sei porque que eles dão um nome tão grandes assim, os produtos. Ele vem com o Snapdragon 636, que já faz parte de uma categoria de chips da Qualcomm intermediários, né, a série 600, mas que tem um desempenho bem satisfatório para as funções do dia a dia, né, especialmente com uma tela com essa resolução aí, né, Full HD+. Só que ele vem com 4 GB de memória RAM e apenas 64 GB de armazenamento. Enfim, pessoal, são bons aparelhos, nós sabemos disso, né? A Xiaomi tem recebido elogios aí no mercado, só que por esse preço oficial a coisa fica um pouco complicada. E aí a Samsung anunciou que vai começar a produção em massa dos chips de 12 GB de memória RAM LPDDR4X,
que é uma memória aí voltada para smartphones, né? LP vem de Low Power. Basicamente, a Samsung já tinha uma produção de chips de 12 GB desse tipo de memória, no entanto eles eram produzidos com uma técnica de 20 nanômetros, e esses novos chips são produzidos com uma técnica de 10 nanômetros apenas, e isso vai fazer com que eles gastem muito menos energia e sejam muito mais eficientes nos smartphones que serão lançados aí esse ano. Apesar de eu tecnicamente discordar um pouco dessa enorme quantidade de RAM no smartphone, segundo ela, 12 GB de RAM é uma quantidade muito legal, haja vista que nós temos smartphones aí com 5 ou 6 câmeras e capacidade de fazer diversos tipos de processamento em vídeo 4K, em estabilização de vídeo e assim sucessivamente, e segundo ela, essas tarefas gastam bastante memória RAM. Só lembrando que a Samsung, nesse segmento de memória RAM, ela não é pouca coisa não. Aliás, existem apenas 3 fabricantes de memória RAM no mundo, você sabia disso? A Samsung é a líder do mercado, com 45% do mercado de memória RAM do mundo, seguido por outras 2 empresas, a SK Hynix, com 28% do mercado, e a conhecida Micron, com 23% do mercado. Então você não deve se confundir que existem vários fabricantes de módulo de memória RAM aí no mundo, mas fabricante de chip mesmo só tem 3 fabricantes. Tanto que recentemente aí a China até quis saber desses fabricantes por que as memórias estavam ficando tão caras, né? Sabendo que 20% da produção de memória RAM do mundo fica na China. Sim, fica no mercado local. E isso representa bastante coisa, né? E por falar em Samsung, eu acho que eu ouvi um telefone tocar aí. Você ouviu? Ah, tá aqui. Bonito, não? Mas não é ninguém não. Bom, e por falar em smartphones, uma empresa chamada AV Comparatives testou 250 antivírus encontrados aí no mercado para smartphones Android. E ela constatou algo bastante preocupante. Apenas 80 desses ditos antivírus foram capazes de detectar pelo menos 30% dos malwares que eles colocaram para poder testá-los. E pasme, apenas 9,2% desses antivírus conseguiram detectar todos os malwares que eles infectaram ali nos testes. Foram testadas soluções de diversas empresas conhecidas, como a Kaspersky, McAfee, a AVG, a Avira, a E7, a Symantec, a PSafe, a F-Security, essas que já têm soluções antivírus para computadores convencionais. E também, lógico, né, de outras desenvolvedoras menores. E entraram nesse teste também soluções nativas, como o Google Play Protect e o gerenciador de dispositivos da própria Samsung. Quem tem smartphone Samsung sabe que existe um gerenciador. Preciso mostrar. Sabe que existe um gerenciador que cuida da manutenção do smartphone e também tem uma solução antivírus incorporada numa parceria que a Samsung tem com a McAfee. E esse antivírus foi realmente muito bem colocado no teste, superando o do próprio Google, inclusive. Essa solução nativa da Samsung conseguiu detectar 97,7% dos malwares, enquanto a solução do Google conseguiu detectar e barrar apenas 68,8% dos malwares. Bom, e a AMD vai muito bem, obrigado, né? Ela falou essa semana sobre os seus planos de empilhar memória RAM em cima de processadores, tanto GPU quanto CPUs. Nessa corrida, para poder fazer chips cada vez mais rápidos, basicamente os fabricantes têm tentado, né, diminuir a litografia, que é o tamanho dos transistores no qual são feitos os chips, só que isso tem sido cada vez mais complicado, né? Diga-se de passagem, a Intel, que já está há 4 anos aí tentando migrar de 14 para 10 nano e ainda não conseguiu e provavelmente esse ano não vai conseguir. Pois é, já que aumentar o clock e diminuir a litografia tem sido muito complicado, os fabricantes têm buscado alternativas para poder continuar aumentando o desempenho dos seus chips. E um dos princípios muito conhecidos é o de trazer os componentes mais próximos do processador em questão, seja da GPU ou da CPU. Pois bem, no que consiste essa tecnologia que ela está pensando aí de empilhar os chips de memória RAM em cima dos processadores? Basicamente é o que o próprio nome já diz, né? Em cima do processador você coloca as camadas com memória RAM e basicamente faz a ligação entre o processador e esses chips de memória através do próprio silício ali internamente.
É quase como se você não tivesse barramentos externos, né? Essa tecnologia é conhecida como 3D Stack, ou empilhamento 3D, e ela já é conhecida na indústria pelo menos em outros segmentos, como é o caso das memórias flash. Basicamente porque os chips de memória flash atuais têm dezenas de camadas empilhadas uma sobre a outra. Bom, a AMD também afirmou que as suas CPUs Ryzen são imunes à vulnerabilidade spoiler, que foi recentemente aí anunciada, como afetando os processadores da Intel. Não só os chips da AMD são imunes, como também os chips com tecnologia ARM. Mais uma vulnerabilidade aí para Intel. Tá difícil, hein? Chamar um pai de santo para tentar resolver as coisas. Essa vulnerabilidade recente foi descoberta pelo Worcester Polytechnic Institute, difícil de falar, né? E também pela Universidade de Lübeck. Bom, e segundo pesquisadores, uma atualização de software dessa vez não vai resolver o problema não. Vai ter que refazer os chips mesmo, refazer a arquitetura. E por fim, a AMD falou uma coisa meio óbvia. Falou que vai continuar usando silício por pelo menos os próximos 10 anos. Porque não sei que alternativa ela tem, né? Pois é, pessoal, é o que eu tenho falado, né? Desde que o circuito integrado foi inventado, que é essa capacidade, né, que a gente tem de produzir chips com os transistores desenhados no próprio chip, nós estamos fazendo mais do mesmo. Nós estamos diminuindo o tamanho do chip e o tamanho do transistor, né, com litografias cada vez menores, atingindo aí uma escala que está muito próxima já da escala atômica, né, do átomo de silício. Eu aposto que nos próximos anos nós vamos ficar com algumas empresas em 7 nanômetros, depois nós vamos para 5 nanômetros e algumas empresas aí, alguns pesquisadores dizem que a gente vai chegar a 3 nanômetros, mas é consenso entre todos eles, e eu particularmente concordo, que a gente não vai conseguir avançar muito além disso daí não, porque Deus não quer. Tá, quando eu falo Deus, eu me refiro às leis da natureza, né? Nós estamos muito próximos da escala atômica e aí efeitos de outro mundo aí começam a aparecer. Aí não dá para trabalhar com silício mais. Tem aí algumas alternativas aparecendo no horizonte, como o grafeno, que promete ser um sucessor aí bem superior ao silício, mas ainda nenhum deles tem produção em escala industrial. E os computadores quânticos, vale lembrar, apesar de estarem apenas começando, por assim dizer, quando eles estiverem aí no auge, mesmo assim eles não serão capazes de resolver todo tipo de problema computacional. Eles provavelmente ficarão como uma espécie de coprocessador para alguns cálculos específicos, por assim dizer, dada a natureza do processamento desse tipo de computador. E tem a Intel aí que vai lançar até o meio do ano a 9ª geração Core para notebooks. Segura aí a empolgação. Pois é, essa semana na Game Developers Conference, a Intel anunciou, dentre outras novidades, que está trazendo a 9ª geração de processadores Intel Core para notebooks. Esses processadores são processadores da série H, que é uma série voltada para equipamentos de mais alto desempenho, né? Contando com processadores que gastam bem mais energia, mas também entregam muito mais poder de processamento. Segundo ela, essa 9ª geração vai ser composta por chips, né, das mais diversas categorias, de Core i3, i5, i7 e até i9, e são derivados naturalmente da arquitetura já usada em desktops, a Coffee Lake Refresh. Pois é, como eu falei anteriormente, a Intel continua usando 14 nano e continua usando refreshes, ou seja, melhorias em arquiteturas passadas, porque ela não conseguiu ainda entregar nada novo num período de mais ou menos 4 anos, tá? Só lembrando que a arquitetura Coffee Lake Refresh é uma melhoria da Coffee Lake, que por sua vez é baseada na Kaby Lake, que por sua vez é baseada na Skylake. Essa sim, Skylake, 5ª geração, que foi uma arquitetura realmente nova, né, que trouxe aí melhorias. E isso foi em 2015. E era em 14 nano também. Segundo boatos de sites internacionais, vazou aí uma tabela que mostra que nós teremos até Core i9 com 8 núcleos e 16 threads num segmento mobile. Esperar para ver, né? E por fim, tem algumas notícias sobre a nossa querida Apple também. A Apple atualizou a sua linha de desktops, chamada iMac, com a 9ª geração de processadores da Intel. O iMac é uma espécie de desktop all-in-one, né, da Apple, e é bem conhecido
pelo seu design, muito bonito por sinal, e pelo seu preço, que não é bonito. Nós temos aí modelos com tela de 4K e 21,5 polegadas e modelos com tela de 5K e o tamanho de 27 polegadas. Diz a Apple que o modelo de 21,5 polegadas é 60% mais rápido que a geração anterior, não sei como ela fez essa comparação, e o modelo de 27 polegadas equipado com Intel Core i9 é até 2,7 vezes mais rápido. Com respeito ao design externo, praticamente não mudou nada. Já era bonito, continuou daquele jeito mesmo. Essa solução gráfica da AMD fez com que esses equipamentos melhorassem bastante a sua capacidade de processamento gráfico. O modelo de 21,5 polegadas chega a ser 80% mais rápido se comparado à versão anterior, enquanto o modelo de 27 polegadas, segundo elas, chega a ter um desempenho gráfico 50% maior. Bom, e quanto aos preços? Aqui no Brasil? Bom, eu vou ler para eu não me perder, porque nesse momento é uma emoção muito grande ler essas especificações e falar esse preço. Aliás, olha, nós temos cartãozinho agora do Digitec, ó, bonitinho, né? O modelo mais básico, ele tem tela de 4K de 21,5 polegadas, equipado com processador Intel Core i3 com 4 núcleos físicos, 8 GB de RAM, mas é extensível, né, até 32, uma GPU Radeon Pro 555X e um disco rígido de 1 TB. Sim, HD. Não se menciona SSD nesse modelo. Preço brasileiro, R$ 11.699. Preço nos Estados Unidos, $1.299. Quanto ao modelo mais caro, ele é equipado com uma tela de 5K de 27 polegadas, Intel Core i5 de 9ª geração e 6 núcleos físicos, Core i5, Core i5, o modelo mais caro à venda no Brasil. 8 GB de RAM, extensível até 64 GB, Radeon Pro 580X e Fusion Drive de 2 TB. Eu confesso que eu não conferi exatamente, mas esse Fusion Drive deve ser um drive híbrido, né, com um pouco de memória flash, mais o HD. Não deixa de ser um HD. Valor no Brasil, R$ 20.199. Vou até tomar um café. Ah, eu sei que eu não sou obrigado a comprar, mas eu posso falar, ué, é verdade. Já nos Estados Unidos, esse equipamento sai por $2.299 e lá ele pode ser modificado para incorporar um processador até Core i9, colocar mais memória RAM, colocar um SSD e fazer várias outras coisas, e no fim das contas, se você tivesse essa opção no Brasil, você teria aí em mãos o valor de um apartamento. Sem exageros. Continuando falando de lançamentos da Apple, ela lançou os novos iPad Air e iPad Mini. Mano, é sério, eu gosto do iPad, eu tive um iPad, eu acho que os iPads são uma plataforma de... Eu falo como plataforma, né? Não só como hardware. A gente tem aí o Samsung Tab S4, que é realmente um tablet fantástico, mas em termos de plataforma, ou seja, de aplicativos, de usabilidade e tudo mais, eu acho o iPad sensacional. Mas ele tem um defeito, como quase todos os produtos da Apple. Ele é muito caro, especialmente no mercado brasileiro, e o segundo defeito é que é uma arquitetura bastante fechada, né? Bom, continuando com a notícia, o iPad Air, ele tem uma tela de 10,5 polegadas, o processador A12 Bionic, que é o mesmo processador que equipa os iPhone XS, lançados recentemente, enquanto o iPad Mini tem um corpo mais compacto, né, de 7,9 polegadas de tela, mas também tem o mesmo processador. Ambos têm suporte ao Apple Pencil de primeira geração. Apple Pencil é aquela canetinha da Apple, ok? Você escrever nele, assim. E aí eles se juntam, né, aos outros modelos que a Apple já tem, de iPad de 9,7 polegadas e o iPad Pro. Você percebeu a complicação que os iPads se tornaram? Steve Jobs, se tivesse vivo, morreria novamente. Nós temos 4 classes, não só modelos, né, porque tem variações dentro dos modelos, mas a gente tem iPad Mini, iPad, iPad Air e iPad Pro. Se antigamente ficava fácil para o consumidor da Apple escolher o produto, né, porque você tinha poucas opções,
Hoje é realmente, mesmo para alguém com conhecimento técnico, é bastante complicado ali escolher qual produto que mais se adequa às suas necessidades. Em termos de armazenamento, existem versões que vão até 256 GB de memória flash interna, sem possibilidade de expansão, característica dos produtos da Apple, né? Todos têm Touch ID, o suporte à Apple Pencil de primeira geração, como eu falei, a Apple Pencil de segunda geração, que é uma versão muito melhor, que inclusive tem uma forma de carregamento ali por contato magnético, né? E ela é realmente muito melhor, e ela só é compatível com o iPad Pro, que já foi lançado, mas a Apple resolveu lançar esses novos modelos compatíveis com o hardware do passado. Eu não entendi o porquê que ela resolveu fazer isso. Provavelmente para cortar custos e tal, mas você tem hoje duas Apple Pencil no mercado, a de primeira e a de segunda geração, e elas são incompatíveis entre si no que diz respeito ao hardware que você pode utilizar cada uma delas. Os dois têm câmera traseira de 8 megapixels, com capacidade de filmar em Full HD, e câmera frontal de 7 megapixels, para aí você fazer algumas selfies com um tablet, que é um negócio sensacional. Praticamente faz sombra em você. O ruim é quando a pessoa vai no show com tablet, aí ela filma num show com tablet, é foda. Em termos de melhorias, o iPad Air tem uma tela de 10.5 polegadas, um pouco maior que a tela de 9.7 anterior, e tem suporte ao Smart Keyboard, que é aquele teclado que só encaixa e funciona. Já o iPad mini, além da atualização de processador, ele tem uma tela de 7.9 polegadas, o mesmo tamanho que a geração anterior. E quanto aos preços desses produtos? Bom, eu vou colocar aqui. Queria saber quem coloca os preços dos produtos da Apple, sério. Como que são formados os preços? Mas o Galaxy S10 também saiu caro. É, saiu caro. Mas vamos comparar ali os dois, e mesmo o modelo mais caro no Brasil é R$1.000 mais barato que o equivalente da Apple. E com algumas vantagens, diga-se de passagem. Você é fanboy do Samsung, não é? Não, sou não. Eu sou fanboy do meu bolso. Pagar menos e ter um bom produto. Só que no Brasil, infelizmente, é muito complicado você ter um produto bom por um preço razoável. Bom, pessoal, esse foi o Gigitech News de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar manter a regularidade desse quadro para toda sexta ou sábado, ainda vou decidir o que fica melhor. Hoje ele está saindo, né, no dia de sábado, mas talvez eu pense em sexta-feira, na próxima semana. Vamos reunir aí então algumas notícias interessantes que apareceram aí no segmento de tecnologia no Brasil e no mundo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho para poder obter as notificações, tá? E de agora em diante, já que eu não tenho uma nova viagem marcada, nós teremos aí um pouco mais de regularidade nesses vídeos. Eu vou pensar em momentos específicos para fixar datas durante a semana, né? Data e hora onde esses vídeos deverão sair. Então é isso, pessoal. Obrigado e valeu! Goku, você não ajudou muito não. Tentei olhar pra você, mas não ajudou muito não. O café que eu tomei também fez eu errar um monte de vezes. É complicado. Essa lâmpada aqui também fica na minha cara. Aí se eu olho pra lâmpada eu não consigo ver nada. Tá? Eu tô falando com um boneco, velho. Tem você também que eu posso falar, né? Tá todo mundo querendo saber quem é você. Mas eu não vou contar ainda não. Você podia sentar ali na frente, né? Aí eu olhava pra você. Só que aí eu vou rir toda hora.